que vocês esperavam? Sou eu! Antes tarde do que nunca. Povo da Terra e do Mar! Não é novidade que Bob Esponja faz referências e parodia várias mídias diferentes. Mas quando a Paramount já é dona de uma franquia que Bob Esponja quer parodiar, tudo fica mais fácil. E é aí que a gente percebe que um futuro em que o Bob Esponja faça crossover com o Sonic não é tão obscuro assim. E assim como Bob Esponja é da Paramount, The Twilight Zone também é da Paramount. E Bob Esponja tá fazendo uma paródia de The Twilight Zone. Uma paródia tão clara quanto Águas Cristalinas, ou como a careca do Rei Netuno. Tá legal, tá legal. Pra quem não está a par da situação, The Twilight Zone é uma série antológica de 1959, criada por Rod Serling, que começou a escrever ela quando retornou da Segunda Guerra Mundial, após ser atingido por estilhaços de granada. E você aí reclamando das suas costas. Essa série, conhecida aqui como Além da Imaginação, faz parte dos gêneros de ficção científica e terror, tendo personagens e histórias diferentes a cada episódio. Isso é uma antologia. O quê? Você achou que eu tinha criado a palavra antológico? Achou errado! Antes de seguirmos pra falar como Bob Esponja parodiou Além da Imaginação, eu tenho que falar de alguns episódios que parecem ter sido inspirados por essa série. Por exemplo, o primeiro episódio de Além da Imaginação é sobre um homem que percebeu que todo mundo sumiu, que ele é o último homem da Terra. Isso te lembra alguma coisa? Sim, Bob Esponja tem um episódio da 6ª temporada chamado Desaparecidos, onde todos da Fenda do Biquíni somem misteriosamente. Esse episódio tem momentos engraçados e momentos bem medonhos. É mesmo? Não posso falar mais, ele está olhando. Espera, Patrick! Não vai! Por quê? O desfecho do episódio mostra que, na verdade, todos da Fenda do Biquíni, incluindo o Patrick, estavam curtindo um feriado do dia sem o Bob Esponja. Todo mundo precisa de pelo menos um dia longe do... Não, que bom pra vocês. Pra ser sincero, eu acho esse desfecho um pouco triste. A mudança de personalidade do Patrick e descaracterização do personagem se demonstra muito, mas muito presente aqui. E isso não é legal. Olha, se eles queriam parodiar esse primeiro episódio de Além da Imaginação, onde todos somem, eles tinham que incluir o Patrick nisso. Mas essa saída de fazê-lo bancar o idiota é a mais fácil e rasa possível. Sou pelos idiotas. Eu consigo pensar numa forma de como alterar esse final e não descaracterizar o Patrick como o melhor amigo do Bob Esponja. Essa é a aula de como não descaracterizar o Patrick Estrela. Primeiro de tudo, o Patrick não é burro, ele tem inteligência desbalanceada. Se você quer ser bacana, ponha o dedinho pra cima assim. Quanto mais alto puser, mais bacana você é. Segundo, o Patrick é amigo do Bob Esponja e ele não deixaria seu amigo de lado, assim como não gostaria de ser deixado de lado. Ai, meu Deus! O Bob Esponja tá preso dentro da pedra! Ai, aguenta aí, amigão, eu vou te tirar daí! Ai, Bob Esponja! E por fim, e muito simples, o Patrick não precisa de protagonismo, então se não tiver como usar ele de forma consistente, não use. Ou use pouco. Quem são vocês, pessoal? Então a forma que eu inseriria o Patrick nesse episódio da 6ª temporada, usando essas 3 regrinhas e não mudando muita coisa do episódio, seria o vendedor de sorvete. Sorvete! Alguém disse sorvete? O Patrick sai do ônibus, o Bob Esponja questiona. Até você, Patrick. E o Patrick responde: eu só estava seguindo um vendedor de sorvete. Não. Já que o Patrick tá segurando balões nesse episódio, não vamos mudar nem isso. Já que o vendedor de sorvete, conhecido também como Secundário 39, aparece no episódio Vida de Crime da 2ª temporada como vendedor de bexigas.
Olá. Ei, não querem uma bexiga de graça? É o Dia Nacional da Bexiga Gratuita. Então a única coisa que o Patrick vai falar nesse episódio é... Eu só estava seguindo o vendedor de bexigas. Agora, como esse episódio terminaria? Como seria a punchline dele se o Patrick só tivesse essa falinha rápida? Eu já não sei, eu não trabalho aqui. Outro episódio que remete a algo já visto em Além da Imaginação é em The Patrick Star Show, no episódio Terror a 20 Mil Léguas, que remete ao episódio Pesadelo a 20 Mil Pés, da 5ª temporada de Além da Imaginação. Sem contar que também é uma referência ao livro 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, e já teve um episódio de Bob Esponja que fez referência a esse livro. 20 mil hambúrgueres submarinos. E um episódio mais recente de Bob Esponja a fazer referência a Além da Imaginação foi o Loucura de Limpeza, da 11ª temporada. Nesse episódio, uma boneca sinistra diz pro Lula Molusco: eu quero acabar com você. Como a Talkie-Tina do episódio Living Doll da 5ª temporada de Além da Imaginação. Hello? My name is Talkie-Tina and I'm going to kill you. E em adição a essa cena, eles ainda colocaram o tema do evento The Tidal Zone de Bob Esponja. Mas eu quero! Mas o que significa The Tidal Zone em Bob Esponja? Bom, antes desse episódio que eu mencionei, Loucura de Limpeza, esse evento ocorreu pela primeira vez no episódio Sem Fotos, Por Favor, da própria 11ª temporada. O episódio começa com o narrador francês, realizando sua narração como sempre faz. Só que dessa vez ele usa palavras estranhas e toca essa trilha sonora bem inquietante no fundo. Fenda do biquíni. Sujeito à aprovação. A fenda do biquíni, repleta de vida e muitas histórias estranhas. A história que vai ver aconteceu em um dia esquisito e incomum quando a cidade foi parar. Além da Maré. E então ele diz o título do evento, aqui conhecido como Além da Maré. Só que a partir do próximo episódio que o evento aparece, mudaram a tradução. Terminal de ônibus da Fenda do Biquíni. Isso é um absurdoço! Eu exijo agora o reembolso! Senhor, eu disse que não vendemos balões! Eu quero falar com o gerente agora! Eu aposto que ele sabe onde é que estão os balões! Oh, o Patrick indo atrás de balões. Eu tava certíssimo. Nesse episódio, o Patrick usa um chapéu de guia turístico e leva um turista pra apresentar a Fenda do Biquíni. Cada coisa que o Patrick vai apresentando vai sendo mais idiota que a outra, e o turista vai sempre tirando fotos. Ele chupa o dedão quando dorme. Peraí, eu que faço isso. E assim, o episódio não é ruim, ele tem momentos interessantes, engraçados e que brincam com a perspectiva de forma brilhante. Tô atrasado. Hora do segundo lanchinho! Aê! Tem uma cena de terror muito boa também, em que o Patrick e o turista fogem de um esqueleto monstruoso. Como vai? O problema mesmo é que, apesar disso, a única coisa que conecta esse episódio a The Twilight Zone é o nome do evento e um acontecimento no final do episódio. De resto, não tem absolutamente nada a ver, e isso é bem triste por ter sido o primeiro episódio que apresenta o The Tidal Zone. Acredito que ele poderia ter sido mais bizarro e medonho, mais estranho, talvez. O que acontece no final do episódio é que o povo da Fenda do Biquíni encurralam o Patrick e o turista, e é revelado que o turista nem estava tirando fotos na real. Na verdade, ele diz que nem tem uma câmera. Na verdade, ele diz que nem estava ali. E some! E em seguida o narrador francês finaliza o episódio. Viram só? Eu disse, as coisas sempre ficam estranhas no Além da Maré. Que beleza! De fato, eu acho que esse episódio não é ruim, mas não faz jus ao nome do evento. Mas agora vamos falar de um episódio muito bom da 11ª temporada, e que com certeza faz jus ao nome The Tidal Zone. O hambúrguer da noite. Esse episódio começa com o Bob Esponja e o Patrick sendo expulsos do mundo da luva. Não tem nada melhor do que passar 18 horas no mundo da luva, mesmo com os meus pés um pouco cansados. Os meus estão com fome.
Pena que o Siri Cascudo não fica aberto até tarde. O Patrick mostra que o Siri Cascudo fica aberto sim de noite, e eles vão até lá, só pra descobrir personagens que não víamos há muito tempo, os peixes da Fenda da Pedra. Cada peixe apresenta algo muito medonho e deixa o Bob Esponja assustado. Eu quero provar. Nada mal. Me desculpe. Piada de peido do cara invisível. Bom, vão acontecendo situações bem estranhas e assustadoras, até que eles encontram a Betty Molusco, a caixa noturna do Siri Cascudo. Muito prazer, Sr. Bob. Nesse momento, o Bob Esponja descobre que o turno da noite não possui hambúrgueres de Siri, e então ele vê o cardápio e o Patrick pede tudo que eles têm. Bebe aí, amigão! Esse episódio é esquisitíssimo. Logo em seguida eles conhecem o Mestre Cuca, o Barry Peixe Bolha. Meu nome é Barry Peixe Bolha. Muito prazer. Muito prazer, Barry. Sou Bob Esponja. E o Bob Esponja aperta a mão dele e acaba o machucando. Desculpe, é meu braço de espátula. Sei. E então um trem aparece e o Barry diz que é o pico da meia-noite e que eles precisam arranjar alguma forma de cozinhar. E o Bob Esponja diz que é chapeiro. Eu sou chapeiro profissional. Chapeiro profissional. Chapeiro? Chapeiro? Não mudem a tradução. Mestre Cook é muito bom. O Barry Peixe Bolha, no caso, precisa checar com seu gerente se o Bob Esponja pode substituí-lo. E quem aparece? Ninguém menos, ninguém mais que o Nosferatu! Nosferatu! Foi um callback muito bom pro episódio Turno Macabro, e que faz muito sentido, já que o Nosferatu também apareceu no turno da noite daquele episódio. Então, quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Mas depois que o Bob Esponja cozinha hambúrgueres de Siri pros fregueses, e eles detestam fregueses da noite, ele começa a procurar por ingredientes pra cozinhar outra coisa. E tem uma referência aleatória ao episódio de Dia de São Valentim por algum motivo. Você é homem coração! E ao episódio Esponja das Cavernas, dessa mesma 11ª temporada. Os hambúrgueres de Siri pegam fogo e eles expelem uma fumaça que se torna o hambúrguer noturno. E todos adoram. Tão bizarro! O pescador do episódio Não Olhe Agora, da 9ª temporada, aparece e assalta todo mundo. Todo mundo deitado no chão! Você está preso em nome do chapeiro! Chapeiro, não! O Bob Esponja é fisgado pelo pescador. Isso deve dar um baita gatilho nele. Tá legal, seu siriguejo, eu prometo! Por favor, me salve, seu siriguejo! Então o Bob Esponja brutalmente frita o pescador e todos reclamam disso. Mas o que você acha que tá fazendo? Pegando o malfeitor? Já que o turno da noite é bizarrão, o pescador é só um cara que já trabalhava lá e ele tava roubando o pessoal como uma tradição do turno da noite. O pescador diz que respeita o Bob Esponja por ter a manha da pescaria e dá as boas-vindas a ele ao turno da noite. Atenção! Vamos dar as boas-vindas ao novo membro do turno da noite. Qual o seu nome mesmo? Bob Esponja Calça Quadrada. Bob Quadrado Calça Esponja. O episódio chega ao fim com um alarme alertando que está amanhecendo e todos vão embora. O Barry Peixe Bolha retorna e agradece a ajuda. Os personagens do turno da noite, contando com o Nosferatu, vão embora abraçados e o seu siriguejo chega. O que você tá fazendo aqui tão cedo, rapaz? Eu tava ajudando no turno da noite. Da noite? Aqui não tem turno da noite. Deve ter sido um pesadelo, rapaz. Quando o Bob Esponja senta nesse anzol, ele percebe que o turno da noite foi real. Mas será que foi mesmo? E então ele fica em dúvidas, assim como todos nós. E o narrador francês inicia a narração de Além da Arrebentação, que é como foi traduzido o The Tidal Zone nesse episódio. Este é o caso de um chapeiro que queria um lanchinho à noite, mas acabou na fritadeira da dúvida. O senhor Calça Quadrada nunca saberá que trabalhou no turno da Além da Arrebentação. Quero 5 hambúrgueres noturnos pra viagem, por favor.
Esse episódio sim faz muito jus ao nome e, sinceramente, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei bastante impressionado. Até porque eu ainda era do tipo que acreditava que as novas temporadas de Bob Esponja não tinham a capacidade de fazer mais bons episódios. Mas esse com certeza queimou a minha língua. Ai. Bom, esses foram até então os únicos episódios do evento The Tidal Zone, que faz referência à série Além da Imaginação. Sem contar que o nome do evento também faz referência à primeira versão de Bob Esponja, do quadrinho The Intertidal Zone, escrito e ilustrado pelo Stephen Hillenburg em 1984, feito para ensinar os seus estudantes enquanto ele era professor no Ocean Institute, na Califórnia. Certo, então vamos ao anúncio que foi feito na San Diego Comic Con desse ano. O que faz mais de um mês. Bob Esponja terá um especial de 1 hora de The Tidal Zone, um especial que vai ser lançado em novembro na Nickelodeon e em seguida na Paramount Plus. Esse especial, que vai ser narrado pelo narrador francês, vai mostrar o avô do Patrick de The Patrick Star Show viajando por entre dimensões. Inclusive, isso responde perguntas e deixa dúvidas, porque esse especial vai ser um crossover das 3 séries animadas, Bob Esponja Caça Quadrada, Camp Coral e The Patrick Star Show. Serão esses 3 universos se colidindo, como foi dito no anúncio. Esta é uma jornada de 1 hora televisiva onde 2 dimensões podem se tornar 3, e mergulhadores franceses podem usar gravatas pretas. Observe um conto de comédia e cautela, sátira e estupidez. Mentes podem ser trocadas, corpos podem se encolher e robôs podem ascender na além da arrebentação. Isso me faz pensar que realmente os 3 desenhos animados são de 3 universos diferentes. Só que alguns episódios recentes de Bob Esponja já apresentaram a Narline e o Nobby de Camp Coral. Sem falar no novo trailer de Camp Coral, que apresentou o Cecil, o pai do Patrick, de The Patrick Star Show. É realmente bastante confuso, mas eu tenho uma teoria sobre a linha do tempo de Bob Esponja que eu acredito piamente, e eu posso trazer um episódio da Palavra de Netuno só pra falar disso, se vocês quiserem. Bom, saíram 2 sneak peeks desse especial, tanto de Bob Esponja quanto de The Patrick Star Show, então sem mais delongas, vamos assisti-los! Nessa primeira prévia do especial, somos apresentados a uma fenda do biquíni dominada por robôs. Atenção todos, salve-se quem puder, os robôs dominaram o mundo! O nosso mundo! Nela, tudo é metálico, inclusive as flores do céu. A forma como traduziram a fenda do biquíni pra algo mais mecânico ficou muito bom. Vejam a casa abacaxi do Bob Esponja, eles mantiveram o estilo do abacaxi dela, mas com esse tom robótico. A coroa do abacaxi ficou interessantíssima com essas antenas e luzes. E o caminho pra porta, com esses circuitos eletrônicos verdes, são um toque de mestre pra deixar a ambientação muito mais atmosférica. Um drone aparece e dá lugar ao carteiro holográfico, que passa as correspondências do Bob Esponja via USB. Entramos na casa do Bob Esponja e vemos um lugar diferente do que estamos acostumados. Óbvio, tá tudo robotizado, mas eu falo mais da posição dos móveis. O que é muito curioso, porque apesar de estar diferente da posição dos móveis dos episódios, tá absolutamente igual ao do episódio piloto, desde o despertador à janela da parede. E mais uma vez eu tenho que ressaltar os circuitos eletrônicos. Muito bom. Então, às 6 da manhã, Bob Esponja acorda com o despertador fazendo um som mecânico. O vento do despertador faz o lençol sair voando. Lençol esse que vocês podem perceber que é de pano. O quê? Robôs merecem conforto também, não é mesmo, Karen, minha assistente virtual? Eu não aguento mais você. Ela me ama. O Bob Esponja retira diversas extensões que estão conectadas a 2 tomadas nas suas costas. Extensões essas que deviam estar carregando ele. O Bob Esponja diz que está pronto, enquanto o seu sistema buga algumas vezes. Ele se dirige ao banheiro e aí podemos ver mais um cenário interessantíssimo nessa estética. Por exemplo, esse chuveiro parece o HAL 9000 de 2001, Odisseia no Espaço. Provavelmente por causa da grande e assustadora luz vermelha que parece um olho maligno. Eu não tomo banho aí. E nem aqui. Na verdade eu não tomo banho. O Bob Esponja vai direto pra pia de óleo e o espelho constrói o seu rosto. Mano, por que o Bob Esponja tá parecendo o Pinóquio do filme Pinóquio 3000? É o nariz, com certeza é o nariz. Morning, SpongeBob. Ooh, you're looking handsome today. Aww. Medo.
Chegamos à cozinha. Interessante como todos os ambientes desse sneak peek. Peraí, o Bob Esponja jogou parafusos sextavados e porcas do seu próprio corpo em um prato, colocou óleo do seu próprio corpo também e comeu como se fosse cereal? Isso que é reaproveitamento. Brincadeira, é só canibalismo mesmo. Canibalismo! Logo, o Gary Robô aparece através de uma portinha e se alimenta do cereal do Bob Esponja. E o Bob Esponja realmente está dando alguns bugs recorrentemente. Isso provavelmente vai ter um significado mais à frente no episódio. E o Gary é legal como nunca foi antes, e o Bob Esponja brinca com um laserzinho com ele. Meu olho! Não! Estou cego! O Gary devora o laser e logo em seguida o despertador do Bob Esponja aparece e o manda ir para o trabalho. E o Bob Esponja sai, mas não antes do Gary usar um imã para ir até ele. O Bob Esponja prende o Gary na geladeira e... Que geladeira legal! A minha não é tão legal. Através de uns raios, o chapéu do Siri Cascudo aparece na cabeça do Bob Esponja. E o design ficou maravilhoso, feito pra parecer uma lâmpada. O Gary se esconde dentro do Bob Esponja, que tem um corpo de robô completamente oco por alguma razão. Após aquela cena dos raios, as luzes azuis ficam acesas, o que eu acredito que seja um erro. Não parece que isso é proposital. A porta da casa do abacaxi abre e somos introduzidos à versão robô do nosso queridíssimo Lula Molusco. E a casa dele tá sensacional também, com uma tomada ligada na parte traseira com um fio ondulado. A casa continua chique como sempre, mas agora bem mais robótica. O Lula Molusco tá construindo uma réplica robô dele mesmo, o que me lembra a escultura que ele fez no episódio Lula Molusco, o Fantasma Abusado. Lá está ela! Eu pego! Pontos a favor! Escultura que tem um fim trágico, assim como essa réplica robô. A risada do Lula Molusco robô é muito boa. Bob Esponja irrita o Lula Molusco e a sua réplica a ponto de fazê-la se autodestruir. I am going to have to live next to that. Triste fim. Triste fim do Sneak Peek também, então vamos passar pro Sneak Peek da parte do The Patrick Star Show. Começamos com uma ótima referência ao Além da Imaginação, com uma porta flutuante. De lá saem estrelas do mar e logo em seguida aparece o palhaço do episódio como na TV. Todos vocês estão despedidos, caiam fora daqui, seus folgados! É isso mesmo, todos andando! Menos você fica. O narrador francês pega um bule de café, que é a casa da família do Patrick, e despeja café numa caneca. É, eu também gosto do meu café com gosto de estrela do mar. O narrador francês solta o bule de café e a casa da família do Patrick cai no mar, onde já tem uma plateia esperando pro show do Patrick começar. O Patrick e a Molusquina aparecem e todos comemoram. Ah, claro, todos, menos o velho Jenkins, com a roupa do episódio A Esponja que Sabia Voar. O Patrick tem extrema dificuldade em pronunciar o nome do Capitão Quasar e explode. A Molusquina anuncia os convidados, o Capitão Quasar e o Patrão. E sinaliza pro foguete deles aterrissar em segurança. O que não acontece. O Capitão Quasar é um tubarão que veio do espaço sideral, e quando ele anuncia isso, The Patrick Star Show e suas piadas nonsense entram em ação. Outer space. Eu realmente não sei como vão traduzir essa piada. Enfim, o Patrão, que é uma versão do Patrick, só que robô, acha a piada engraçada e começa a rir descontroladamente, porque esqueceu de desligar a faixa de áudio da risada. E o Patrick diz que vai consertá-lo. E em alguns segundos o Patrick percebe que não consegue consertar ele e se desespera. E o encolhedor do Patrão fica preso na cabeça do Patrick. E ele se desespera mais ainda, a ponto da íris do seu olho aparecer. Os olhos do Patrick sempre foram pretos, enquanto no Camp Coral teve uma imagem promocional em que seus olhos eram verdes e agora são castanhos. Ele é um mutante. O Patrick perde o controle do encolhedor e encolhe a Molusquina. Daí ele corre pra casa e encontra seus pais. E ele encolhe eles também. E se encolhe também. Pô, será que foi nessa época que ele aprendeu o significado de Wumbo? É isso que vai salvar a todos? Sabe qual é o problema? Qual? É que está regulado para M de Mini.
quando devia estar em W de Wumbo. Esse especial se passa em um mundo alternativo, na The Tidal Zone, além de fazer parte de outro universo de outro desenho, The Patrick Star Show. Eu acho que eles não vão colocar essa ideia de Wumbo, apesar de que seria um fanservice muito louco. O Capitão Quasar e o Patrão fogem em seu foguete e todos aplaudem, tirando o velho Jenkins, que parece mais ranzinza do que nunca. E o Sneak Peek acaba. Bom, esses foram os sneak peeks. Minhas considerações finais é que as ideias estão bem interessantes, não posso mentir. Eu realmente quero ver muito qual vai ser o desenrolar dessas histórias. E ainda mais, ver como vai ser a jornada do Vovô Pet por esses mundos, ver o tema da parte do Camp Coral, vai ser muito legal. Algo que foi dito naquele anúncio é que mentes podem ser trocadas, corpos podem se encolher, robôs podem ascender. Então, corpos encolhendo vimos nesse do The Patrick Star Show. A ascensão dos robôs vimos no do Bob Esponja. Então o que sobra pra Camp Coral? Mentes sendo trocadas. Será isso? É um conceito bacana. Eu acredito que se esse especial tiver bom retorno, esse The Tidal Zone pode se tornar até seu próprio spin-off, como um what if de Bob Esponja. Bom pessoal, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, por favor, comentem aí. E eu quero muito saber também suas opiniões sobre esses sneak peeks que saíram do especial de The Tidal Zone. Muito obrigado a todos, um forte abraço e falou!